Bom pessoal, estou aqui buscando uma forma da gente dar prosseguimento no nosso conteúdo, né? A situação está exigindo que a gente busque formas alternativas de trabalho, então vamos ver se através dessas aulas narradas se a gente consegue dar sequência de uma forma bacana no nosso material. Nessa primeira aula de hoje a gente vai estar corrigindo os exercícios da página 34 e 35, que trata dos fenômenos ondulatórios. A gente já começou a resolver esse exercício em sala de aula. Eu sugeri ao longo dessa semana que vocês terminassem de fazer esses 10 exercícios. Sugeri também uma videoaula que tratava do tema de interferência, né? Se ficou alguma dúvida, depois vocês me deem aí um retorno para que eu possa estar voltando aqui discutindo com vocês. Tá? Então é importante que vocês estejam com o material aberto, porque eu não coloquei aqui nos slides o enunciado dos exercícios para que não fique uma coisa muito extensa, né? Então eu vou fazendo a leitura de cada uma das questões aqui no meu material e discutindo com vocês aqui nos slides a solução, as alternativas aí de cada uma delas. Tá? Então vamos lá, vamos dar início à nossa primeira aula aí. Bom, a questão número 1, ela diz o seguinte: no fenômeno da refração da onda, necessariamente permanece constante. A gente viu que a refração da onda, ou a refração de onda, é quando uma onda passa a se propagar de um meio para o outro, onde existe diferença de velocidade de propagação. Ela sofre uma alteração na sua direção de propagação. Esse é o fenômeno da refração. E na refração nós falamos que acontece alteração na velocidade e no comprimento de onda, mas a frequência permanece constante, né? É a única variável que não se altera quando ela passa de um meio para o outro. Então o nosso gabarito aí nessa questão já é a alternativa A. Necessariamente, quando uma onda sofre refração, ela mantém a sua frequência constante. Só dando uma passadinha nas outras alternativas, a letra B fala que a velocidade que se mantém constante, a velocidade sofre alterações. A letra C fala que a amplitude, né, a amplitude pode ou não variar, isso aí ela pode sofrer alterações ou não. Como ele quer que necessariamente permaneça constante, a amplitude não. Letra D, o comprimento de onda sofre alterações, então também não pode ser a letra D. E na letra E fala que a direção de propagação é justamente ela que se altera quando a onda sofre refração. Então a alternativa correta para a gente na questão número 1 seria a alternativa A. Se mantém constante a frequência da onda. Seguindo, questão número 2, diz o seguinte: recentemente, o físico Marcos Pontes se tornou o primeiro astronauta brasileiro a ultrapassar a atmosfera terrestre. Diariamente existiam contatos entre Marcos e Abates, e alguns deles eram transmitidos através dos meios de comunicação. Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que conseguimos ouvir e falar com Marcos porque, para essa conversa, estavam envolvidos. Bom, antes da gente já partir para analisar a alternativa correta, vamos só pensar um pouquinho aqui. Quando o Marcos Pontes fala lá na estação espacial, a fala dele, a voz dele vai chegar para a gente através de sinais eletromagnéticos. Pode ser um sinal de, sei lá, de internet, de micro-ondas, não sei, mas é uma onda eletromagnética que traz a conversa dele de lá para cá. Então a gente tem aí uma onda eletromagnética envolvida, e como a gente já viu, toda onda eletromagnética é transversal. Mas o fato de ele falar o som que ele produz, ou mesmo a pessoa que está aqui na Terra conversar com ele, o som que essa pessoa está produzindo é uma onda longitudinal, uma onda mecânica longitudinal. Então a gente tem os dois tipos de ondas envolvidos aí nesse processo. A gente tem uma onda eletromagnética que traz a voz do Marcos Pontes até aqui para a Terra para a gente ouvir, e ao mesmo tempo a gente tem sons, ondas longitudinais envolvidas, quer seja na fala da pessoa que está aqui na Terra ou na própria fala do Marcos Pontes lá em cima, né, que gera essa onda longitudinal. Então a nossa alternativa correta aí seria a letra E, que fala que nesse processo estão envolvidos tanto ondas eletromagnéticas transversais, que se propagam no vácuo,
como ondas mecânicas longitudinais que necessitam de um meio material para sua propagação. Só passando rapidamente nas outras alternativas, a letra A diz o seguinte: estaria envolvido apenas ondas mecânicas transversais, já que estas se propagam tanto no vácuo como no ar. Então, aí, propagação de onda mecânica no vácuo é errado. Né? A onda mecânica ela necessita de um meio material para se propagar. Então, a alternativa A é falsa. B. Apenas ondas eletromagnéticas longitudinais. Toda onda eletromagnética é transversal. Então, a B também é falsa. C. Ondas eletromagnéticas transversais, que apresentam as mesmas frequências, velocidade e comprimento de onda ao passar de um meio para o outro. Quando está passando de um meio para o outro, a velocidade e o comprimento de onda sofrem alterações. A única grandeza que se mantém constante é a frequência, né? É o que a gente discutiu na questão número 1. Então também tem um erro aí na alternativa C. E na D, ondas mecânicas transversais que apresentam as mesmas frequências, velocidade e comprimento de onda ao passar de um meio para o outro. Mesma coisa, está passando de um meio para o outro, está tendo alteração na velocidade e no comprimento de onda. A única grandeza que está se mantendo constante aí é a frequência. Então a alternativa correta para a gente aí nessa questão número 2 seria a alternativa E. Continuando, questão número 3, ela traz para a gente 4 itens para que a gente possa analisar como verdadeiro ou falso. Então, o enunciado diz o seguinte: no que se refere aos fenômenos ondulatórios, assinale o que for correto. O item 1 fala assim: ao passar de um meio para outro, uma onda tem sua frequência alterada. Isso é falso. Né? A gente discutiu, a gente falou aí na questão número 1 e número 2, que quando a onda passa de um meio para o outro, a frequência é a única grandeza que se mantém constante. A velocidade e o comprimento de onda sofrem alterações e a frequência permanece a mesma. Então, a afirmação 1 é falsa. A afirmação 2. Quando uma onda se reflete em uma barreira, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso é verdadeiro. Na verdade, essa é a primeira lei da reflexão, que fala que a onda incidente forma com a normal um ângulo igual ao que a onda refletida forma com a normal. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Afirmação verdadeira. A afirmação 3. Em uma onda transversal, os pontos do meio em que ela se propaga vibram perpendicularmente à direção de sua propagação. Afirmação 3, não, desculpa. Afirmação 4, item 4. Em uma onda transversal, os pontos do meio em que ela se propaga vibram perpendicularmente à direção de sua propagação. Isso também é verdadeiro. Na verdade, essa é a definição de onda transversal. Né? Onda transversal é aquela em que as partículas do meio se propagam perpendicularmente à direção de propagação. Então, esse item 4 também está correto. O item 8 fala que a velocidade de propagação de uma onda depende do meio em que ela se propaga. Isso é verdadeiro. A gente viu que a velocidade de propagação de uma onda é uma característica do meio. Então, a mesma onda ela apresenta velocidades diferentes em meios diferentes. O item 8 também é verdadeiro. Portanto, a gente tem aí como verdadeiros os itens 2, 4 e 8 e como falso apenas o item 1. Dando sequência, questão número 4 diz o seguinte: uma onda mecânica de frequência 200 Hz e comprimento de onda de 4 cm se propaga no meio 1 e passa para outro meio 2, diferente do primeiro. Os ângulos de incidência e refração são respectivamente 30 graus e 60 graus. Calcule, letra A, a velocidade da onda no meio 1. Então aqui, primeiramente, eu fiz a retirada das informações do nosso enunciado. A gente tem uma frequência de 200 Hz, um lambda de 4 cm, que eu transformei para metro, né, 0,04 metro. Não há obrigatoriedade de fazer essa transformação, tá? Vocês podem deixar em centímetro mesmo, que nesse caso não vai ter problema nenhum. E os ângulos de incidência e de refração. Como na letra A a gente quer a velocidade no meio 1, a gente vai usar a equação fundamental da ondulatória. V1 é igual a lambda vezes F. Né?
o nosso lambda é 0,04 e o nosso f é 200. Aí ficou invertido, né? Eu coloquei primeiro o valor da frequência e depois o do comprimento de onda, mas isso não tem problema porque, como a gente brinca, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Então 200 vezes 0,04 ou 0,04 vezes 200, o resultado é igual a 8 metros por segundo. Então essa é a velocidade da onda no meio 1. No item B, ele pede para a gente calcular a velocidade da luz no meio 2. Na verdade, aí, né, se a gente for fazer uma análise lá no enunciado, a gente tem até um errinho nesse item B, porque quando ele fala velocidade da luz no meio 2, lá em cima ele fala que é uma onda mecânica de frequência 200 Hz. Então, na verdade, o correto nessa letra B seria a velocidade da onda no meio 2. Né? De qualquer forma, para a gente descobrir essa velocidade, a gente vai usar a lei de Snell, né? Que fala que o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de reflexão é igual a velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2. Ângulo de incidência é 30, ângulo de refração é 60, então fica o seno de 30 sobre o seno de 60 igual a 8, que é a velocidade que a gente achou no item A, dividido por V2, que é o que nós queremos descobrir. O seno de 30 é meio, o 160 é raiz de 3 sobre 2, igual a 8 sobre V2, só multiplicar cruzado aí, a gente encontra que a velocidade no meio 2 é igual a 8 raiz de 3 metros por segundo. Então essa seria a velocidade da nossa onda no segundo meio. E no item C, ele pede para a gente calcular qual que é o comprimento de onda no meio 2. Mais uma vez, a gente vai usar aí para resolver esse item a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Só que agora é aplicada no meio 2. E aí a gente tem uma questão importante, que é o seguinte, a frequência no meio 1 é 200 Hz, mas quando ela passa para o meio 2, a frequência não se altera. Então a frequência no meio 2 também é 200. Né? Então fica aí V2, que é 8 raiz de 3, é igual a lambda 2, que é o que a gente quer descobrir, vezes 200, que é a frequência no meio 2, que é a mesma do meio 1. Passo 200 dividindo lá para o outro lado, fica que lambda 2 é igual a 8 raiz de 3 dividido por 200, que dá 0,04 raiz de 3 metro. Então esse seria o comprimento de onda no meio 2. Uma questãozinha de cálculo, né, que envolve aí a aplicação da equação fundamental da ondulatória e da lei de Snell, que é a segunda lei da refração. Ok? Continuando então, questão número 5, diz assim, assinale a alternativa correta. Então nós temos aí 5 itens que tratam aí basicamente da difração. Né? A letra A fala o seguinte, difração é o fenômeno no qual as ondas passam de um meio para outro meio diferente. Isso é refração. Então, a onda passar de um meio para outro é refração e não difração. Então, a afirmação A está falsa. A letra B. A difração é um fenômeno apresentado exclusivamente por ondas sonoras e luminosas. Não, a difração é um fenômeno que acontece com qualquer tipo de onda. É uma característica exclusiva de ondas, qualquer tipo de onda. Tá? Então, uma onda na superfície da água, por exemplo, ela pode sofrer difração. Então, a B também é falsa. C. A difração pode ser explicada pela teoria corpuscular de Newton. Falso. A difração é uma característica exclusivamente ondulatória. Partículas, teoria corpuscular, partículas não sofrem difração. Então a afirmação C também é falsa. D. Em idênticas condições, ondas com menor comprimento, ondas com menor frequência difratam mais que ondas com maior frequência. Esse é o nosso gabarito. Primeiramente, o que é a difração? Difração é a característica que as ondas têm de contornar obstáculos, de transpor obstáculos. E esse fenômeno ele acontece em algumas situações. Né? A gente viu nos slides lá que eu apresentei duas imagens, que era a primeira delas, ou o primeiro deles, trazia para a gente um orifício muito maior que o comprimento de onda, né? Então a onda passava sem difratar. E quando o orifício era pequeno, era menor, se comparado com o comprimento de onda, a onda sofria difração. Então, quanto maior for o comprimento de onda em comparação com o orifício através do qual a onda vai passar, maior vai ser a difração que ela sofre. E aí, se a gente fizer uma análise aqui da nossa forma,
o comprimento de onda ele é o inverso da frequência, né? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e vice-versa. A alternativa D está falando ondas com menor frequência, que difratam mais. Se elas têm uma menor frequência, elas têm maior comprimento de onda. E ondas com maior comprimento de onda, elas realmente difratam mais. Então essa alternativa D, ela está correta. E a alternativa E fala que as 7 cores do espectro luminoso, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, e violeta, o VAV, que a gente comentou ano passado, né? Difratam-se de modo igual em uma mesma fonte. Isso também é falso, porque cada cor tem uma frequência diferente, né? O espectro da luz branca, as suas 7 cores, cada uma delas aí tem uma frequência diferente, consequentemente um lambda diferente. Se elas têm comprimento de onda diferente, elas vão sofrer difração de formas diferentes ao passar por um mesmo orifício, por uma mesma fenda. Então, a alternativa E também é falsa. Portanto, o gabarito da questão número 5, alternativa D. Continuando, então, questão número 6, que fala da polarização das ondas. Lembrando que a polarização é quando a gente direciona o modo de vibração de uma onda. Você tem uma onda tridimensional, quando eu passo ela por um filtro polaroide, ela passa a se propagar numa única direção. Então a questão 6 diz assim: a polarização da luz demonstra que, letra A, a luz não se propaga no vácuo. É falso, a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética e que se propaga no vácuo, ela não exige um meio material para sua propagação. Então a letra A é falsa. B, a luz é sempre monocromática, também é falso, a gente sabe que a luz é formada pelas 7 cores, né, que compõem o arco-íris e o espectro da luz branca. C, a luz tem caráter corpuscular. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma pegadinha, né? Se a gente analisar essa alternativa C solta, ela é verdadeira. A luz tem caráter corpuscular. Só que como a gente está falando de polarização, a polarização é um fenômeno exclusivamente ondulatório. Então, para a luz sofrer polarização, ela tem que ter comportamento de onda, não comportamento de partícula. Tá? Então, no contexto da nossa questão que a gente está pensando em polarização, a alternativa C é falsa. Tá? Se a luz fosse formada apenas por partículas, ela não sofreria polarização. Tá? Então, C é falsa. D, as ondas luminosas são longitudinais, também é falso. É uma onda eletromagnética e toda onda eletromagnética é transversal. Portanto, o nosso gabarito de alternativa é: as ondas luminosas são transversais, que é justamente o que a gente tem de verdadeiro aí. Continuando, questão número 7, fala para a gente da refração, uma questão simples, basta a gente lembrar da reflexão com extremidade fixa e com extremidade livre. O enunciado fala assim: a figura representa a propagação de 2 pulsos em cordas idênticas e homogêneas. A extremidade esquerda da corda, na situação 1, está fixa na parede e na situação 2 está livre para deslizar com atrito desprezível ao longo de uma haste. Então, lembrando, quando um pulso se reflete numa corda com extremidade fixa, esse pulso vai refletir com inversão de fase, e quando ele se propaga numa corda com extremidade livre, ele vai refletir sem inversão de fase. Identifique a opção em que estão mais bem representados os pulsos refletidos na situação 1 e 2. Então, basta a gente lembrar disso que eu acabei de falar, né? Na situação 1, está com extremidade fixa, ele vai sofrer reflexão com inversão de fase, e na situação 2, que está com extremidade livre, ele vai sofrer reflexão sem inversão de fase. Portanto, a alternativa que traz isso aí para a gente é a alternativa B. Continuando, questão número 8, que fala da refração em cordas, né, passando de uma corda mais fina para uma corda mais grossa ou vice-versa. A gente viu que na refração de ondas em cordas, a gente tem 2 situações. A onda pode passar da corda mais fina para a corda mais grossa ou da corda mais grossa para a corda mais fina. Né? Em qualquer uma das situações, ou nos 2 casos, a gente só tem um ponto, né, uma situação em que ocorreria a inversão de fase, que é com aquele pulso que é refletido, né, para a corda mais fina. Então isso só acontece quando a onda passa da corda mais fina para a corda mais grossa
o pulso que reflete na corda mais fina, ele reflete com inversão de fase. Em todas as demais situações, não ocorre inversão de fase. Então a questão 8 ela traz para a gente uma pequena afirmação, né, com algumas lacunas para a gente preencher, e pede para a gente identificar qual das alternativas que preencheria corretamente essas lacunas. Então ele diz assim: quando um pulso se propaga de uma corda mais ou menos espessa para outra mais ou menos espessa, ocorre reflexão ou refração com ou sem inversão de fase. Então aí, se a gente for fazer uma análise, né, começando lá embaixo, a gente tem que a inversão de fase ela só vai acontecer com o pulso refletido na corda mais fina. Então, se a gente começar por lá, ocorre reflexão com inversão de fase quando o pulso se propaga da corda menos espessa para outra mais espessa. Então, a alternativa que preencheria corretamente para a gente é a alternativa D. Nenhuma das outras, se a gente for fazer a tentativa de preencher, nenhuma das outras vai completar, porque, primeiro, a refração não tem inversão de fase, né? Então, a gente elimina as letras A e E. Depois sobra aí as letras B, C e D. Na letra B está falando que a onda passa da corda mais espessa para menos espessa. Quando ela passa da corda mais espessa para menos espessa, o pulso refletido reflete sem inversão de fase, então não pode ser a letra B. Na letra C está falando da passagem da corda mais fina para mais grossa, mas quando isso acontece, quando ela passa da mais fina para mais grossa, o pulso refletido sofre inversão de fase. Então a única que preenche corretamente para a gente aí é a alternativa D. Quando ela passa da corda mais fina para a corda mais grossa, o pulso que reflete na corda mais fina, ele sofre inversão de fase. Tá? Gabarito letra D. A questão número 9 fala da interferência. Uma situação interessante que a gente tem é o seguinte: ele mostra para a gente aí, inicialmente dois pulsos, né, que se propagam em sentidos opostos. O maior que vai da esquerda para a direita e o menor que vai da direita para a esquerda. Então ele fala assim: a figura abaixo representa dois pulsos produzidos nas extremidades opostas de uma corda. Assinale a alternativa que melhor representa a situação da corda após o encontro dos dois pulsos. Essa parte eu não cheguei a explicar para vocês em sala de aula, né? Pedi que vocês estudassem ao longo da semana, mas vocês devem ter visto lá, inclusive tem uma simulaçãozinha naqueles slides que eu coloquei, que quando a gente tem o fenômeno da interferência, no momento do encontro é que vai acontecer a interferência, pode ser construtivo ou destrutivo. Depois daquele instante, cada pulso segue o seu caminho como se não tivesse passado pelo outro, como se o outro não existisse. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente olha para as alternativas, né, que estão aí apresentadas, a letra A, ela representa o que acontece exatamente no momento do encontro. Como a gente tem os dois pulsos em fase, né, os dois estão do lado de cima aí da corda, digamos assim. Então, na hora que eles se encontrarem, eles vão gerar uma interferência construtiva, vai originar um pulso de amplitude maior do que os outros dois. Então, eles se somam, a amplitude dos dois se somam e gera um pulso de amplitude maior do que a dos outros dois separadamente. Então, a princípio, a gente poderia marcar a alternativa A. Só que ele não pergunta no momento do encontro, ele fala após o encontro dos dois pulsos. Após o encontro dos dois pulsos, o menorzinho vai continuar o seu caminho para a esquerda e o maior vai continuar o seu caminho para a direita, como se cada um segue seu caminho como se o outro não existisse, né? Então, a alternativa que retrata isso aí para a gente é a letra B, que mostra, depois do encontro, o pulso maior seguindo o seu caminho para a direita e o pulso menor seguindo o seu caminho para a esquerda. A alternativa C não pode ser, porque está mostrando o pulso maior voltando, isso não acontece, né? Ele vai seguir o seu caminho para frente, no caso para a direita, e as letras D e E mostram, né, um pulso apenas em cada uma delas, e, como a gente falou, cada um deles vai seguir o seu caminho como se o outro não existisse. Tá? Então, o gabarito da questão número 9, alternativa alternativa B. E a nossa última questão, questão número 10, que fala também sobre o fenômeno de interferência. Aqui é uma parte mais chata da interferência, mais complicada. Não sei se vocês assistiram aquela última aula que eu pedi para você assistir sobre interferência.
né, ali o professor ele retrata de uma forma bem clara. Eu achei bastante interessante a forma que ele colocou ali a difração. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente pode estar voltando nisso aí. Vamos ver a questão número 10, o que fala. O observador situado no ponto O recebe ondas sonoras emitidas por duas fontes situadas nos pontos A e B, idênticas, que emitem em oposição de fase. Então aí a gente tem uma informação importante, né? As fontes emitem ondas em oposição de fase. A fonte A está a 20 centímetros do observador O e a fonte B está a 25 centímetros do observador O. O enunciado continua dizendo assim: a velocidade de propagação do som emitido pelas fontes é de 340 metros por segundo e a frequência é de 170 Hz. No ponto O ocorre interferência. Bom, primeiro, a gente viu, vocês devem ter visto lá na aula que, para a gente saber o tipo de interferência que ocorre, a primeira informação que a gente tem que ter é essa questão se as ondas estão sendo emitidas em oposição de fase ou em fase. Então a gente já sabe que elas estão em oposição de fase. Se elas estão em oposição de fase, se o n for ímpar, a gente tem uma interferência construtiva, e se o n for par, a gente tem uma interferência destrutiva. Então, o que a gente tem que descobrir aqui nessa questão é o valor do n. E para isso a gente vai usar aquela formulazinha, ΔD é igual a n lambda sobre 2. Então a gente precisa descobrir quem que é o lambda, é fácil, né? A gente tem a velocidade e a frequência, velocidade 340, frequência 170, a gente encontra um lambda de 2 metros, e nós precisamos descobrir também quem que é o nosso ΔD, que é a diferença entre as distâncias das fontes A e B até o observador O. Sempre o maior menos o menor, é isso, tanto faz, tá? Então aí eu peguei o dB, que é a distância da fonte B, 25, menos o dA, que é a distância da fonte A, 20, e encontrei um valor de 5 centímetros para essa diferença. Substituindo isso na fórmula do ΔD, que é igual a n lambda sobre 2, né, onde esse n lambda sobre 2 representa, o n representa a quantidade de meios comprimentos de onda que a gente tem dentro de determinado intervalo. Então, substituindo os dados que a gente encontrou acima, a gente tem que o ΔD é igual a 5 e o lambda é igual a 2. Nesse momento, vocês devem estar se perguntando o seguinte: mas a gente não precisa transformar? Eu tenho um lambda em metros e um ΔD em centímetros? Nesse caso, não, porque o próprio comprimento de onda aí, né, a unidade ali já vai se simplificar com o 2 de baixo, então não há uma necessidade de fazer uma conversão, vai fazer diferença nesse caso aí, tá? Então nós temos aí que 2 dividido por 2 é igual a 1, e a gente encontra um n igual a 5. Então, como a gente tem fontes em oposição de fase e a gente tem um n ímpar, a gente tem que concluir, né, que é uma interferência construtiva e a frequência não vai se alterar, né, porque as ondas estão no mesmo meio, então a frequência não sofre alterações, né, e aí, portanto, nosso gabarito seria a alternativa B. Ocorre uma interferência construtiva e a frequência da onda sonora resultante será a mesma das ondas que originaram essa onda resultante lá no ponto O. Ok? Então esses foram os 10 exercícios aí da página 34 e 35. Espero que tenha ficado claro, né? Como eu disse, é um primeiro trabalho que eu estou fazendo dessa forma, então também é novo para mim, né? E queria que vocês dessem depois aí um retorno, se deu para entender, se ficou claro, ficou tudo ok. Se tiver algum ponto, também me retornem aí que a gente pode estar voltando. Acredito que nessa parte de interferência, principalmente essa interferência de ondas bidimensionais, no estilo dessa questão número 10, talvez a gente tenha que dar uma revisada nisso aí depois, que é uma parte mais complicadinha mesmo. De qualquer forma, estou à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Grande abraço e até a próxima.